Olá, Família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos... Casados para sempre. É isso aí. Já viu, né? Já viu aí, já conectou o casal ali também, tá ligado, né? Somos pais para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric, Kaique e a voz Da Maria Lina, de nossa 2 princesa. aninhos. Queridos, queria fazer um convite a você que ainda não é inscrito no Atitude TV, inscreva-se. E também faz o seguinte, curte, comenta, compartilha, envie esse episódio para várias pessoas. Agora faz o seguinte, hypa ele para que ele possa ter um engajamento melhor e alcançar outras pessoas com esse conteúdo que iremos abordar hoje aqui. Mas antes disso, vou te pedir que se inscreva no nosso canal, @Ministério da Família. Não é no nosso canal, perdão. Siga o nosso Instagram, olha o Wilkley dando mole aí. Siga o nosso Instagram, @Ministério da Família IBA, para que você fique por dentro de tudo aquilo que acontece no Ministério da Família, inclusive o que nós vamos falar hoje aqui sobre o Aliança de Atitude. Está lá, você vai ter mais informações sobre os cursos, sobre os encontros do Ministério da Família, sobre a conferência, tudo dentro do Ministério da Família, está no @Ministério da Família IBA. E para você também, quiser saber mais sobre o podcast, @Atitude Família Cast, tem todos os bastidores aqui, as entrevistas com os convidados também, nós fazemos alguns cortezinhos e colocamos lá. Bom, vou deixar eles apresentarem aqui, eles são de casa, mas estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso aí. Roberto Moisés e Jaqueline. Cara, esse cara casou a gente, antes da gente vir para a Atitude, né? Fez o casamento no civil. Sou um privilegiado. Nós é que somos, fomos encontrar aqui, né? Não, no dia do meu casamento eu falei assim, o Wilkley, eu acho que o juiz de paz era crente. Por causa das Cara dando palavra bíblica lá, meu irmão. Aí o meu padrinho falou assim, esse cara é crente. A palavra que ele usou é de crente, não é possível. Roberto Moisés e Jaqueline, casal abençoado. Presente-se aí. Bom, eu sou Roberto Moisés, casado com Jaqueline Moisés. Não. Eu sou Jaqueline Moisés. Hum, Somos casados para sempre? há quantos anos? Há 39? 40. 40 anos esse ano? Não sei, gente, já perdeu. Nós Uau. somos pais para toda a vida de Stephanie e Rodrigo. Rodrigo que nos deu a Hannah por adoção, que é a minha nossa nora. E nós temos 6 netos. Desculpa, vou esnobar. Uau! Davi, de 18, Theo fez 15 ontem, temos a Isabela, de 13, o Rael, de 8, o Noah, que fez 5, e a Pietra, que faz 4 hoje. Hoje? Uau. Theo Ai, fez galera. ontem e Pietra faz hoje. Vai sair daqui e vai direto pra... Não, nós vamos direto para a reunião de oração, mas é muito gratificante e, assim, família não é uma coisa que a gente ouve falar, é uma coisa que a gente vive. Uau! Verdade. Vive realmente. E é onde a gente vê, que vê numa palavra lá, né, no cartório, vê em cima do púlpito um homem ser pastor, ter uma palavra evangélica ou evangelística é muito fácil. Mas saber que você pode contar com um homem como Roberto Moisés, e eu tenho o privilégio de contar, né, de largar tudo para cuidar de Aumentou o mim, nível. Rafa tá alto, hein? dá a ele uma autoridade no mundo natural e espiritual que o Senhor tem me agraciado, né? Amém. Tem me dado como presente. Então, nós estamos aí já 4 anos com o projeto? 4 anos. 5ª edição. É. Mas vamos aguardar aí Então, vamos lá. O Aliança de Atitude. Vamos lá. Quando o amor encontra um propósito. Você encontrou um propósito, fez todo esse discurso aí referente ao Moisés, né? E agora, se a pessoa que está nos assistindo é alguém que ela ama, construiu uma vida ao lado da pessoa, mas por algum motivo o casamento ainda ficou para depois. Nesse episódio a gente vai poder descortinar isso aí. E o Aliança de Atitude vai poder ajudar. Então, o Aliança de Atitude surgiu por essa necessidade. Eu e o Roberto já somos terapeutas sistêmicos familiares há 30 anos. Antes dele ser juiz paz, ele já era terapeuta familiar.
E nós fomos aprender, ser treinados pela necessidade que houve em nosso casamento. Então, vamos lá. Muita gente não consegue realizar o sonho do casamento porque isso, às vezes, não é um rito próprio da família. Ninguém na família casou. A gente tem essa experiência de as pessoas virem fazer a aliança de atitude e dizer, ninguém na minha família casou, eu sou o primeiro. E a gente já está casando a mãe da noiva. Que ano? Com o pai. Nós já estamos casando a avó da noiva. A avó da noiva. Ou seja, vamos dizer assim, essa questão geracional foi quebrada. Quebrada. É um paradigma, é uma crença, seja lá o nome que a gente quiser dar. A gente pode dizer que também talvez, não vamos dizer assim, seja uma maldição, mas algo geracional que veio se arrastando, né? E que as pessoas trazem isso como vamos dizer, um hábito de vida. Acaba virando um hábito na família. E quando a gente não tem a permissão da família, quando isso não é um ato que se faz sempre, é normal que a gente adie. Porque meu pai não fez, minha mãe não fez, minhas primas não fizeram, minha tia não fez, minha avó também não fez. Eu vou fazer isso depois. E aí você se sabota, mas esse sonho é uma coisa real. Porque para Jesus... para Deus, o casamento se consuma. Obrigada. No ato sexual. Então, se eu tive um ato sexual com o Roberto, perante Deus, eu já estou casada. Mas as pessoas têm o sonho e a necessidade de fazer porque elas têm o Espírito Santo que nos constrange em amor. Não é um sonho, eu nunca sonhei. Não existe. Toda mulher, todo homem quer fazer o que o Espírito Santo nos constrange a fazer, que é dar a César o que é de César, que é simplesmente fazer o ato civil. Se você, como diz o pastor Josué, né? Se você vai botar no teu nome, se você compra um carro, você bota no seu nome. O Nick está no meu nome. Está no teu nome, né? Foi Roberto que fez lá, assinou lá, que assinou, validou. Assim, eu não consigo me ver sendo chamada de Jaqueline Pires, que é o nome que vem da minha família de origem. Eu só me considero, e os meus netos, todos eles, falam, nós somos a família Moisés. Então, isso para Deus, se a gente for ler a Bíblia, isso tem um significado muito grande. E tudo tem feito para que isso não aconteça. Então, a Aliança de Atitude nasceu para que isso possa ser aflorado no coração dos cristãos, não somente os novos, não, porque nós temos pessoas com muito tempo dentro da igreja que não têm o casamento. Aí fala, eu não me batizo porque eu não sou casado. Eu não estou em tal ministério porque eu não sou casado. Mas, se você sentar e conversar e participar de um discipulado, onde você vai ser ouvido, vai ser instruído, com certeza vai entender que precisa realizar essa etapa, esse rito, né? O casamento que a gente faz na Aliança de Atitude nada mais é do que um rito. Isso aí. Consolidar aquilo que Deus determinou lá na palavra dele. E como nós vivemos regidos pela lei dos homens, o que oficializa o casamento é quando vai no civil e que um juiz de paz, assim como é o Roberto, oficializa. A gente brincou aqui. A Monique está no meu nome de verdade, ela está com o meu nome, tem meu sobrenome lá, agora ela é uma da família Carvalho. Ela assina como Carvalho. E quando ela usa lá no Instagram dela, o que ela usa Monique Carvalho. Ela se identifica assim, porque ela faz parte agora disso. Né? Essa aliança foi consolidada. Nós não éramos casados no civil, tínhamos 3 filhos já. E aí, há 13 anos, né? Nós oficializamos. Tinha o Ryan, mas os 3 filhos, fruto do nosso relacionamento, eu já tinha um quando nós nos conhecemos, e oficializamos isso há 13 anos. Então, há 13 anos... Há 13 anos consolidamos, mas há 12, ficamos quase 12 anos nisso aí. Faz 25 anos que estamos juntos, então, quer dizer, passamos 12 anos... sem oficializar. Sabe aquela frase, juntado com fé, casado então. Esse é um dos mitos. Isso é um dos mitos do casamento.
Eu acho que é muito importante a gente compartilhar aqui, para que nos ouçam e entendam que isso não é um sonho ou uma coisa que é inviável. Existe, né, um tamanho de festa, um tamanho de realização que foi colocada como utopia mesmo, para que a mulher e o homem entendessem que isso não era possível. Na Aliança da Atitude, a gente tem feito o quê? A gente tem feito o casamento coletivo, né? Coletivo, que ele junta pessoas com condições financeiras, mas que já são casadas no civil, mas que nunca realizaram o rito do casamento religioso. Nós temos as pessoas que nunca casaram e temos aqueles casais que estão realmente se guardando, mas querem casar, mas se não casar no casamento coletivo, não vai aguentar se guardar. Uhum. Então, e veem que a festa não deixa nada a desejar, porque a gente tenta, à medida da possibilidade dos fornecedores, entregar tudo que a pessoa teria num verdadeiro casamento, né? Não tem show de músico, não tem algumas coisas que nós que vemos muitos casamentos em lugares muito que se ostenta muito a festa, né? Mas tem todo o sentimento. A noiva sai dali, você vai escutar o relato dela, que foi muito mais do que eu achei que eu ia conseguir fazer em um casamento coletivo. Não é uma cerimônia, eles passam por uma verdadeira experiência. Nesse último agora, nós conseguimos botar os convidados casados, sentados em mesas. Que legal! E eles se sentiram, uma configuração diferente, eles se sentiram em festa mesmo. Teve depois o jogar o buquê, a declaração dos casais um com o outro. Então, a Aliança de Atitude vem para mostrar exatamente isso. É possível fazer um casamento com o recurso que eu tenho, desde que eu me proponha a participar do processo que a gente tem, que a gente capta os casais que querem fazer, depois eles precisam correr a papelada, seja por forma de... Como chama, vida? Os proclamas de casamento? Os proclamas de graça. Ah, tá. Usar a gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Desculpa, é que eu estou... O nome é hipossuficiência. Hipossuficiência. Não, é a gratuidade de justiça e você só consegue provando que você é hipossuficiente. Isso aí. Quem ganha menos de quantos? Chega mais um pouquinho o microfone. Quem ganha até 2 salários mínimos, né? O casal, ou seja, que é a renda tem que familiar. Comprovar ali que realmente ela tem hipossuficiência. Vamos dizer que você ganha um pouco mais, mas aí você tem uma faculdade pagando um convênio médico. Se você provar que a sua entrada, a sua receita, ela está comprometida com seus compromissos, com compromissos que te impede, não vai sobrar, né? Os R$ 1.700 que hoje é o que custa dos proclames, você tem a gratuidade para aquilo ali, né? Entendi. Então, é muito de você realmente provar, né? Uau. Então, e quanto ao casamento da realização aqui, tudo é rateado, tudo é dividido e a gente dá a ideia para os casais. E a gente tem tido casais com 100 convidados, com 50 convidados. Caramba! Mas aí você vai falar, hipossuficiente foi o último, nós tivemos, a Aparecida teve 100 convidados. Caramba! E aí você vai dizer assim, mas não é um casamento de quem não tem condições? Como eles pagam para... A gente faz por adesão. Cada um paga a sua e a amizade continua. E eu falo para eles, é o único casamento que você vai poder convidar a torcida do seu time. Por quê? Se ele fizer muita questão de vir, ele vai pagar
e vai vir ao casamento. Ou seja, Mas quando fala pagar, assusta, tá? É muito simbólico. O último casamento foi R$50 por pessoa. Não paga nem o McDonald's. É um Eles lanche. tiveram eles tiveram bolo, eles tiveram... Paga nem um podrão, né? Eles tiveram bolo, tiveram salgadinho, tiveram refrigerante, água, tiveram bem casado, tiveram a mesa, tiveram fotógrafo, tiveram maquiadora, algumas se serviram de vestidos que nós temos. Então, assim, é feito coletivamente, mas é tratado individualmente. Então, cada casal é um casal, cada necessidade é uma necessidade. E a gente quer atingir mais pessoas daqui da Atitude, porque o projeto tem sido mais divulgado fora do que dentro. E desvincular de que não é um casamento só para quem não tem posse, né? Não é um casamento comunitário, é um casamento coletivo. Então, é para todos. Outra coisa, né, assim, para até tirar esse mito. Eu tenho união estável. Não é casado. É importante falar sobre isso agora que entra na tua área aí. Tu como juiz de paz. E aí? Então... Rasga o verbo. Desenrola aí, vida. Rasga o verbo, irmão. Na realidade, é uma... assim, como é que se fala? Meio que uma corda... Cada um puxa de um lado e justifica a ação que decide pelo aquele lado que é conveniente para a pessoa, né? Sim. A união estável, ela é reconhecida. A união estável, ela tem quase que 90% dos direitos que um casamento civil tem, né? Então, isso vai condicionar mais como o casal convive daquilo. Mas lá no finalzinho, quando ele deixar a sua herança, o seu legado, ele vai facilitar para essa próxima geração. O casamento civil ele é completo e é amparado pelas leis do Estado, com facilidade, né? A união estável, em alguns momentos, você vai precisar complementar a documentação, testemunha, algumas coisas pequenas. No civil, não, isso tudo já está... O civil já contempla toda uma estrutura jurídica. Tem a lei que fala das sucessões, heranças, então ele está bem completinho e básico. Me tira uma diferença. Eu e o Euclio, nós somos casados no civil. Sim. Eu e a minha irmã e o marido dela têm união estável. Sim. Qualquer coisa que a gente venda, que esteja no meu nome, no dela, que meu pai dê, o Euclio ele é obrigado a assinar. O meu cunhado não é obrigado a assinar. Porque ele tem um contrato. Eu sei. E na realidade, o contrato de união estável, ele estabelece o acordo entre as partes. É um contrato. Ele vai... a gente não vai falar juridicamente detalhes, porque tem um defensor do que o contrato de união estável, ele pode tudo. Pode, na realidade. Ele tem uma equiparação, um reconhecimento. A Constituição Federal reconhece tudo, amparo. Mas a certidão de casamento, ela já traz todo um corpo já preparado de muito tempo. Tá? Ele efetivamente ele consolida aquilo que a união estável vem preparando, vem colocando nas condições civis. As igrejas, elas não aceitam a união estável como casamento. A maioria não é reconhecido. Por quê? Porque a união estável reconhece uma realidade, mas o casamento civil formaliza essa realidade. Porque perante Deus, como eu falei, e eu acredito que não vai haver ninguém que venha trocar isso, porque isso é bíblico, o casamento se realiza no ato sexual, na coabitação. Então, se eu coabitei, eu já formalizei o meu casamento perante Deus. Aí eu preciso ir perante o homem. Por que não a união estável? Porque perante a união estável você pode fazer homem com homem, mulher com mulher. Hoje o casamento civil também pode. Mas foi uma coisa que foi realizada e o princípio dele era que fizesse homem e mulher.
Tanto que, no início, não era o cartório que recolhia, Chancelava isso. chancelava, era a igreja que chancelava. O casamento, o nascimento era chancelado dentro das igrejas. Por isso que fala, às vezes, o casamento religioso com efeito civil, quando é feito por uma pessoa que representa uma religião. Mas, na realidade, é civil, porque quem vai chancelar, quem vai lá depois de lavrar, vai ser o cartório. E nós já tivemos um senhor, né, que paralisou a gente com 100 e poucos casais, nos paralisou na reunião, dizendo exatamente isso. Mas eu vou fazer a união estável, eu já fui casada, eu sou viúva, eu não quero mais casar. Eu falei, então, infelizmente, nós não vamos poder realizar o seu casamento religioso aqui. Mas seria um prazer, caso o senhor troque de ideia e venha transformar a sua união estável em casamento civil. Ou seja, dentro da igreja evangélica só é reconhecido o casamento civil para poder ter a cerimônia religiosa. Caso não... Não só evangélica, não. Católica também. Então, ou seja, as religiões cristãs, Sim. sendo ela evangélica ou católica, só é reconhecido Sim. o casamento civil. Se você quiser fazer o casamento civil na igreja católica, se você tem união estável, você tem que convolar ou converter. E aí entra a questão da documentação que fica Isso. faltando. Foi os Isso. 10% que você falou, que Isso causa mesmo. um constrangimento, uma demanda de tempo, N situações. Lá no final, você pode precisar de alguma documentação complementar com a união estável. Isso. Lá com o casamento civil, você não vai precisar de nada. Nada. Jaque, só para... É que você fala assim, o casamento é consumado no ato sexual. Mas isso é para quem já está... Quem não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Porque primeiro a gente casa para depois consumar o casamento. A palavra ensina isso, né? É. Mas uma das coisas, quando a gente faz a... Porque aqui a gente já está lidando com pessoas que não... É exatamente isso que eu quis dizer. É porque as pessoas, às vezes, quando chegam para nós para fazer a aliança de atitude, nós temos a instrução. E aí a gente vê que a conversão das pessoas que não são convertidas, porque às vezes a esposa é e o marido não, e vice-versa, e a gente tem tido bastante conversão nesse momento, quando a gente explica que por que não pode ter relação sexual fora do casamento? Por que não pode ter relação com a esposa do amiguinho, a mulher alheia, o homem alheio? Por causa do mundo espiritual. Porque o casamento se faz pela ligação do corpo. A ligação do corpo liga o corpo, a alma e o espírito. E aí, quando a gente faz essa explicação, né, de que todas as pessoas a qual você se relacionou sexualmente, você tem os espíritos dela em você, a não ser que você tenha, seja a nova criatura. Toda vez que a gente explica isso, antes do casamento, porque isso é explicado até para que possa ser zerado, né, as possíveis falhas, porque são poucas as pessoas que têm o privilégio de poder falar, né? O meu único relacionamento foi com a minha esposa. Já que isso que você está falando são a questão que a gente fala, né? Vocês também aplicam no casado, a gente fala sobre os laços de alma. Isso. O que acontece? Está relacionado, a gente trazendo para o cunho espiritual, tirando da área civil, para o religioso aqui, espiritual agora, é que a pessoa, quando tem relação sexual com a outra, é o quê? A relação, dentro daquilo, o sêmen do homem, ele é sangue, é vida. E gera na mulher, e a mulher também tem uma parte que é assim. Então, uniu os dois é uma alma ali, está conectada. É uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue. Era feito assim no Antigo Testamento, e só era consumado o casamento, após aquele casal ia para a noite de núpcias, seus pais ficavam lá, um lençol branco, quando colocasse o lençol branco do lado de fora, provando que ali foi consumado o casamento, porque as mulheres eram virgens naquela época. Se a mulher não fosse, aí recebia os dotes de volta, era envergonhada, existia todo um processo ali daquela cultura naquela época. Hoje as pessoas não conseguem entender isso. Não entendem. E aí tem os laços de alma, que você não pode ter laço de alma com mais de uma pessoa. Tudo que é de bom você pega, mas tudo que é de ruim também. E aí tem que haver a renúncia, a oração, arrependimento. A gente faz isso também na aliança de atitude. Vocês conseguem explicar isso. Explicar. E é interessante como
não só o cristão, mas o não cristão, quando está lá, que ele cai essa ficha, como se descortinasse esse entendimento de que realmente eu fiz errado, eu preciso cortar esse vínculo e fazer uma aliança somente com esta pessoa. E aí é muito bonito, é muito lindo. É uma das coisas mais gratificantes, além de ver as noivas se emocionando, vivendo o momento princesa delas, né? Mas é um dos momentos melhores, porque a gente tem a instrução. A gente não consegue dar um casados para sempre, né? Mas a gente consegue dar um resumo bem... Dar uma otimizada ali, né? Para poder ajudar eles. Para poder dar uma zerada. Então, assim, é um momento que a gente para e os homens confessam os seus pecados para a esposa, pedem perdão e vice-versa. E isso faz com que eles se limpem, se renovem em Cristo Jesus. Porque foi o que você falou da nova criatura, né? E assim, eu não tenho como reescrever em cima dessa página aqui, mas se eu pegar uma página em branco, eu tenho como escrever uma nova história, né? Isso. Mas para zerar, a gente tem que voltar. Você tem que se arrepender daquilo lá. Tem que se arrepender. Então, assim, a aliança de atitude tem funcionado muito em função disso. E com isso, Will, o que acontece? Nós estamos tendo casais que estão virando líderes. Que legal. Líderes, casais que estão assim, já chega. Eu posso te dizer que já tem casal que é supervisor de célula, coisa que eu e o Roberto não damos conta ainda de fazer. Nós temos 2 células. Mas porque casaram e vieram com esse entendimento, com essa... Mas há um rompimento no mundo espiritual, e foi o que você falou, descortina. Descortina. E assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus entra na vida e você começa a estar com tudo novo e vai prosperando nessa área. Então, e isso é visível. É visível. Tem a percepção, tem a experiência de lidar com os casais e com as suas dificuldades. Aí quando eles vêm... Aí, poxa, não é tão difícil. A gente tem um setor jurídico, a doutora Simone, a doutora Joelma, e eles coordenam tudo isso. O nosso grupo é bem grande. De forma remota na habilitação, todas as dúvidas. E a gente tem algumas situações que facilitam mesmo. Vem uns com umas dificuldades, como eu já que estava falando. Tem pessoas que, motivado pela herança cultural, pela herança afetiva, vem com uma série de dificuldades para casar. Dúvidas, insegurança, medo, e aí vai. Então, todo esse sistema, na realidade, que a pessoa acredita que vem e com uma muralha bem grande, ela começa a ser derrubada ali, num bate-papo, no primeiro encontro, né? no tirar dúvidas, do relacionamento mais perto. A mulher fala que é uma coisa... Não, fala não. Mas é uma... Você vê que eu fico não aqui gosto. admirando ela. porque Quase não fala. Ela me cutucou aqui, começou e não parou, mas eu fico admirando. Eu gosto de ouvir ela Dentro- falar. Depois de 40 anos, você está acostumado. Dentro disso aqui, eu queria saber sobre essa questão, antes da gente falar como é que faz para as pessoas, né, poderem participar, né, do Aliança de Atitude, qual vai ser a próxima data, a gente vai falar sobre isso. Mas que impacto tem causado na família? Por exemplo, na experiência de vocês, o que muda dentro da família quando o casal decide realmente fazer isso aí e assumir publicamente esse compromisso? Então, primeira coisa que muda, e eu faço questão de declarar isso, é o financeiro. Mesmo que a pessoa não tenha feito o CRAU, mesmo que ela não tenha toda a dinâmica e clareza, a primeira coisa que Satanás tira a mão é da finança. É impressionante. Eu comento com elas quando a gente está experimentando vestido, quando a gente está ainda fazendo a parte gostosa do negócio, né, que parece a parte lúdica. E a maioria com problema financeiro, já houve casos da gente precisar fazer cesta básica, já houve casos de ter que comprar sapato. Depois, elas me falam, hoje não ligam, né? Hoje fazem pelo WhatsApp. Mensagem do WhatsApp. Mensagem, Jaque, lembra aquilo que você falou, ou que o Roberto falou, que o Janu falou, algum de nós, né, quando a gente está dando esclarecimento, mudou, o dinheiro está rendendo, a comida não está estragando.
a roupa não está rasgando. É nesse nível mesmo. A primeira coisa que a gente vê. A segunda é um comprometimento de entender o que é família. Por mais que a pessoa saiba que são um só, é diferente depois daquele ato, né? Deus gostava muito, eu acredito que respeite e goste ainda, de você fazer ritos, né? Fazer marcos, marcar, botar pedra lá para resolver, para marcar que aquilo aconteceu, né? Os memoriais, os né? memoriais, obrigada. Memoriais. Eu com esse negócio desses remedinhos de químio, eu tô meio perdida com algumas palavras. São os memoriais que Deus, então, né, quando faz o direcionava memorial pra do fazer. casamento, eles se tornam verdadeiramente um. A casa não é mais a casa dela, a casa dele, o carro dele, se tornam um. E a outra coisa é que eles acabam descobrindo que o ministério para qual eles têm o chamado é único. Então, nós temos pessoas... nós tivemos muitas pessoas de outras igrejas e de outros bairros que hoje estão liderando grupo de casais, que hoje estão liderando grupo de criança. Isso tudo que tu falou, né? Quando a gente aplica no Casados, e essa ferramenta do Casados é algo que vocês vivem isso até hoje, né? Porque transforma a vida das pessoas. Nós passamos por isso, somos fruto dos Casados. A lição de uma só carne fala sobre isso, né? Lá em Gênesis, quando Deus fala, né? Homem e mulher deixará pai e mãe, unirá-se sua mulher, tornarão-se uma só carne. Então está dizendo assim, a gente está deixando todas aquelas conexões que nós tínhamos ligado diretamente pelo cordão umbilical, mas vai existir algo que nos conecta ainda, que é o Wi-Fi chamado Deus, que deixa conectado. Mas agora essa união é marido e esposa, é o núcleo, família ali, depois vem os filhos. Né? Agora, pai, irmão, tudo mais, é a cereja do bolo, é para aquele de vez em quando. Agora, tudo sobre o casal. Né? Agora não é mais eu, não é mais ela, somos nós. Não que nós não devemos honrar pai e mãe, né? Porque tem muita gente que acha também, agora é só Então, mas foi por isso que eu fiz questão de frisar que eles são a cereja do bolo. A cereja do bolo é o que enfeita, é o que te deixa bonito. É aquilo que todo mundo disputa lá, né? Que tem, vamos dizer, bolo e que tem um bombonzinho em cima. Todo mundo quer, né? Então, quem não quer estar perto do papai, da mamãe, dos familiares, todo mundo quer. Só que a família de vocês, você e Roberto, os filhos estão casados, os filhos já têm a sua vida, né? Tem a vida deles e tá tudo bem. Mas na hora boa que vão chegar lá, deixa com o vovô e a vovó, os netinhos. Não é isso? Você tocou numa ferida, amigo. Nós criamos os nossos 3 netos desde que nasceram. É mesmo? Então, assim, gostosos agora. Como terapeutas sistêmicos, né, que somos de família, a gente aprende que realmente o saudável, o curado, é que a família, o correto é que a família funcione cada um no seu quadrado. Só que a gente, para desmistificar isso, acho que para ter mais misericórdia e graça com as pessoas, porque quando nós começamos a nos formar, nós não tínhamos netos, né? Então, a gente achava que a nossa família ia ser a Margarida linda, perfeita. Minha filha com a foto com a família dela, meu filho com a foto da família dele, e tudo perfeito. Não é. Não foi assim. A realidade é diferente. Nós fomos escolhidos para ser pais e mães dos nossos netos, filhos da nossa filha. Então, assim, nós temos o privilégio de ter essa função, mesmo sabendo que não somos de fato. E aí, no casamento, uma das coisas que a gente passa no casamento, nessa instrução, também é isso. Porque a gente tem muita mãe que bota o filho na frente do marido. Né? É isso aí, essa ordem jamais o guarda-chuva de Deus, né? Deus, cônjuge, marido, esposa, filhos. Então é uma coisa. Aí vão vindo todos. E aí, por misericórdia, nós tivemos que vivenciar isso para ter graça, para poder entender que existem papéis diferenciados, famílias que são diferenciadas. Ideal seria que, mas
aprove a Deus nos dar esse privilégio, né? E eu sei que muitas famílias funcionam de formas diferentes. Então, mas são as exceções. São exceções. Toda regra existe sua exceção. Mas é isso que a gente passa na aliança de atitude. E vocês conseguem transmitir isso também. Isso. A regra é clara, como diz lá aquele cara, né, do futebol. Não queremos quebrar regra. Mas existem suas exceções, ok. E agora, assim, como que essas pessoas que hoje têm essa necessidade, têm esse sonho, o desejo de participar do casamento Aliança de Atitude, quando vai ser, como fazer para poder ter, né, se inteirar, porque eu sei que existem algumas reuniões antes de participar, então qual vai ser essa data, como é que eles podem ter acesso a isso? É todo um calendário condicionado ao próprio calendário da igreja, né? Então, nós estamos aguardando agora, já correu por WhatsApp, por e-mail, essa solicitação, que seria a última quinta-feira de outubro. Teríamos em maio agora, mas não houve a oportunidade. Devido ao calendário, situação, já que também estava passando o processo de restaurando a saúde. De saúde. Então, Ela nem queria parar. Ela não queria, mas aí Então, tem que ser obediente. Para mim, o remédio melhor do que a químio foi fazer o casamento coletivo de outubro. Eu tive uma melhora emocional muito grande, porque fisicamente eu não sofri nada a não ser a careca. Mas, assim, servir a Deus me dá muito mais força, me deixa melhor do que estar parada. Entendi. Né? Então, isso... Mas você quer ver também o porquê que foi mais tranquilo? A gente deu ouvido e foi obediente. O Josiel constantemente, se você não se organizar... É isso aí. Para organizar quem serve... Aí você Nós não tivemos consegue uma o equipe objetivo. muito grande dessa vez. Então, mas é importante que vocês possam elucidar sobre isso, sobre a questão da data. Se tiver alguém interessado, como é que eles fazem para ter o acesso? Sim, nós temos um QR Code, né? Se eu não me engano, também tem lá no Ministério da Família. Mas está no site da igreja ou está no Ministério da Família? Está no Ministério da Família. Tá. Mas as pessoas entram de rede, eles informam o nosso telefone e a gente vai e passa... Começa a fazer uma triagem, não é isso? Vocês fazem uma triagem. Vai para o QR Code, vai para um grupo e a gente já começa com aquelas informações, adequar ali todos os detalhes. Porque, às vezes, se inscrevem 100 pessoas e casam 26, Então, a princípio, 30. será na última quinta-feira do mês de outubro de 2026. Isso. Então, as pessoas que têm interesse, elas já podem começar a acessar lá Já pelo estão- Ministério da Família IBA, Estão se inscrevendo. buscar ali o Aliança de Atitude, que está dentro do Ministério da Família, está dentro do guarda-chuva do Ministério da Família, né? Isso. Ela vai pesquisar sobre, vai chegar até uma pessoa responsável e vai começar a dar direção, né? Orientação. Tem alguma documentação que já tem que ter em mão? Então, a princípio, seria exatamente fazer a inscrição através do QR Code. Aí você já se apresentou, estou aqui. Depois disso, a gente começa com o calendário das datas de reuniões, de documentações, normalmente 3 meses de antecedência. Para quem vai casar em outubro e em agosto, já tem que estar se movimentando com a documentação, que são a parte civil, a habilitação. Que é aquilo que você precisa ter para poder ter o casamento oficializado, senão não adianta, não vai fazer só o religioso. Não. É bom deixar claro isso, porque tem que passar por esse processo que está intrínseco dentro do Aliança de Atitude, a parte civil. Não tem como você, amadinho, amadinha, que tem o sonho de fazer o casamento, tem que seguir a regra do jogo. Ela Isso aí. é clara. De qualquer forma, esse canal de comunicação vai viabilizar muito o entendimento das pessoas que estão se preparando para esse dia. Muito bom. Eu vou esperar para julho, para agosto, para poder fazer. Não espera. Quanto antes, Isso. não vai ficar sem vaga, né? Não é só sem vaga, vai ficar paralisado no condicionamento de decisão. Eu não tenho dinheiro para esse dia. Eu não tenho... Toma atitude, né? Isso. Sem toma compromisso. Já diz a igreja. Uma atitude muda o mundo e faz você casar também, querido. Entendeu? Então, quer dizer, se a pessoa se prepara com antecedência, todos os problemas a gente tem uma equipe jurídica que vai, de forma remota, auxiliar. Tem Entendeu? pessoas que não conseguem casar porque demora e...
Precisa da parte Mas é de- importante, o Moisés está falando aqui, o Roberto está falando isso aqui, que ele está falando, que a pessoa fica paralisada. Aí que é em cima da hora conseguir, não dá mais Tem gente tempo que hábil. não tem, eu tô com um casal que Faz vai casar, documentação. que casou agora mês passado. Até encontrei com eles no domingo. Eles se inscreveram para outubro, mas a certidão de divórcio não tinha sido feita. Olha aí. Aí como é que vai fazer um Aí novo não tem casamento? como. Estava em sentença, então ainda tem que fazer um processo para ter a... É muita falta de orientação do povo, né? E aí, através desse projeto aí, do Aliança de Atitude, vocês conseguem dar essa orientação, né? orientação. E o Aliança de Atitude, ele está ali diariamente para poder auxiliar. Não comece lá no meio do ano, comece agora. O nosso telefone tem acesso. Isso. E agora parou um pouco devido à químio, né? Mas as pessoas têm acesso, uma vai passando para a outra. Por isso que eu peço, né, se for possível, que os supervisores de rede, que os líderes de rede possam buscar dentro das células, que são as pessoas mais perto de nós, as que precisam fazer essa oficialização ou até mesmo essa realização, já são casados no civil. E regulamentar, né? E fazer o religioso, que eles nos procurem, porque existem várias formas de fazer, não só no casamento coletivo, né? Nós já fizemos casamento na praia, já fizemos casamento em casa de festa. Na realidade, esse não é o nosso foco, tá? Porque dá muito trabalho e a gente tem muita gente para poder trabalhar aqui da igreja. Entendi. Esse é o nosso foco. Só que para fazer aqui, para que você tenha uma liberdade do casal ter os convidados, porque eu já tive casal que teve 3 pessoas como convidado, porque tinham chegado no Rio de Janeiro, a família não conseguia vir, mas graças a Deus e a essa equipe maravilhosa aí, eles filmam, né, botam ao vivo e os parentes vêm, mas ela só tinha 3 pessoas, mas eu tive gente com 100 convidados. Então não dá para fazer um casamento coletivo com 100 noivos, a não ser que a gente faça igual o pessoal. Vocês fazem a triagem, através dessa triagem vai, né, ver a limitação que tem de Não casais. tem nem espaço físico. Porque o importante é realizar o sonho. Então, da oficialização. Então, para isso, se eu botar 50 pessoas, ela não vai poder trazer 50 convidados. 50 cada um. E a gente precisa organizar isso. Então, em cima disso que eu perguntei ao Roberto, o principal agora é o pessoal que tem interesse, que está assistindo aí o podcast, entrar em contato através ali do Ministério da Família, vão ser direcionados para a equipe do Aliança de Atitude, para que eles possam vir a participar, realizando o sonho, oficializando essa questão do casamento, realizando o sonho do religioso e tudo mais. Bom, nosso tempo esgotou. Isso aí. Creio que deu tempo da gente dar o recado para descortinar algumas coisas, né? Aqui é só o beijinho na flor. É só para É por aí. um beijinho na flor. Quiser mais um pouco, vai ter que entrar em contato direto, né? Com o Roberto, com a Jaque, ou com a equipe deles, que está aí para auxiliar, ajudar a esclarecer. A gente quer agradecer vocês aí. E, como a Jaque disse, o tempo é curto, tem muita coisa para falar, mas é bom que as pessoas venham buscar, porque aí realmente vão chegar até vocês aqueles que querem muito e têm interesse. E o canal do Família Cast está aqui para isso, para a gente poder abençoar famílias aí. Muito obrigado, Roberto e Jaque, pela disponibilidade. E estamos felizes de ver a Jaque aqui. Verdade. É verdade. Fazendo parte do podcast, ela estava tão ansiosa para fazer parte, mas a gente, calma, Jaque, vai chegar a hora, calma, glória a Deus. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus, Jaque. Eu quero agradecer publicamente, né, a essa mulher. Ah, meu Deus. Você tem o privilégio de ter aí ao seu lado, que você botou no seu nome. Porque me ajudou aqui. Ó. A igreja é tão grande, né? Nós somos o quê? 18 mil? 19 mil. 19 mil pessoas? Aqui na sede. Então, e eu posso contar nos dedos, e ela foi uma pessoa que Fala isso toda a semana ela me perguntou como eu estava, mesmo eu dizendo para ela, não estou sentindo nada, eu estou bem.
Estou na fornalha sem ser queimada. E ela ali, tô orando, tô junto, orando comigo sobre esse bendito plano de saúde. Amém. Mas, para honra e glória do Senhor, você que deu assim, me deu senso de igreja. Se eu pude me sentir atitude, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que honrar em público. Se eu pude me sentir atitude, eu me senti por você. Obrigada. Pela sua existência, entendeu? Então, mais do que um discipulado, mais do que um grupo de célula, acho que nós não somos nem da mesma rede. Somos do mesmo corpo, que é o de Cristo. Então, mas te agradecer, né? E que as pessoas possam ter essa sensibilidade, porque às vezes é só um oi num momento tão sozinho que a gente passa, né? Que faz total diferença. E assim, você fez diferença na minha vida. Obrigada. Que todos possam saber, né? Amém. Glória a Deus por isso. A gente agradece vocês, a disponibilidade. Vocês têm um trabalho maravilhoso. A gente admira o trabalho, a gente, né, curte muito, é fã. Muitas das vezes a gente não pode estar participando pelas outras demandas que a gente tem. Gostaria de estar presente, mas às vezes não consegue. A Monique no passado queria estar servindo, mas não teve como. Não, né, tivemos uma situação que ela não pôde estar presente. Mas pode contar conosco no que a gente tiver disponibilidade, a gente está aí para ajudar e servir. E vocês que estão nos assistindo, é o seguinte... Segue aí, @Ministério da Família IBA, para você poder saber melhor sobre o casamento, né? Que eles fazem esse casamento coletivo chamado Aliança de Atitude. Vocês vão ter acesso aí, tirar mais informações, colher informações, tirar dúvidas. Você que não nos segue ainda no @Atitude Família Cast, siga-nos para saber mais sobre o podcast. Você que não se inscreveu no canal, inscreva-se para você poder curtir, comentar e compartilhar esse episódio com uma galera. E hype ele aí para poder alcançar outras pessoas que estão precisando participar do Aliança de Atitude. Um beijo no coração de todos. Até o próximo Família Cast. Paz, saúde e prosperidade.